Vai prestar concurso público em 2023? Precisa estudar português? Já sabe por onde começar a estudar? Não sei. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série de estudos que eu preparei para ajudar você a aprender o português de verdade e conquistar a sua tão sonhada aprovação em 2023. Ah, bagaceiro! Não saia daí, eu volto depois da vinheta. Olá, tudo bem? Meu nome é Laís e esse é o canal Português Funcional, o seu canal de língua portuguesa aqui no YouTube. Legal e bonito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva para garantir que você será notificado sempre que postarmos vídeos novos. Se inscreva aí para não perder nenhuma das nossas notificações. A aula de hoje é sobre fonética e fonologia. Sim, fonética e fonologia. Essa matéria que é ensinada nos anos iniciais do ensino fundamental. Essa matéria que é bem básica, bem elementar, mas que é extremamente necessária para que você consiga resolver questões mais complexas de língua portuguesa. E no vídeo de hoje estudaremos sobre encontros vocálicos, encontros consonantais, tritongo, ditongo, hiato, essa matéria elementar que é bom você revisitar de vez em quando para se recordar daquilo que você já estudou nos primeiros anos do ensino fundamental. Como eu disse e volto a dizer, essa matéria, embora seja bem elementar, ela é extremamente necessária, porque você precisa se recordar do que é o ditongo, do que é o tritongo, o que são hiatos, para que você consiga se dar bem e resolver questões mais complexas nas provas aí dos concursos que você fará no ano de 2023. Muito bem. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje sem mais delongas. E eu já quero que você entenda, que você se recorde do que é fonética e do que é fonologia. A fonética estuda os sons da fala em sua realização concreta, enquanto que a fonologia é o estudo dos fonemas de uma língua. Parece que elas são a mesma coisa, mas não são. Vamos destrinchar isso aqui. A primeira coisa que nós temos que entender é a diferença entre letra e fonema. Letra e fonema são duas coisas diferentes, tá? A letra, ela é o sinal gráfico da escrita. A, B, C, D e assim sucessivamente até chegar à letra Z. A letra são as letras que nós temos aí no nosso alfabeto. A letra, então, é o sinal gráfico da escrita, enquanto que o fonema é o som da fala. O fonema é o som que a letra produz. Então, a letra propriamente dita é o sinal gráfico, enquanto que o fonema é o som que essa letra produz. Você vai entender, você vai se recordar disso à medida em que formos relembrando essa matéria. Continue comigo. Para você entender a diferença entre fonema e letra, eu separei aqui alguns exemplos. Veja bem. A palavra lata. A palavra lata tem 4 letras e 4 fonemas. L-A-T-A, 4 letras e 4 fonemas, porque nessa palavra lata, todas as letras são pronunciadas. A palavra passo, por exemplo, ela tem 5 letras, porém, ela tem 4 fonemas. Porque, no caso da palavra passo, os 2 S's, eles têm um único som. É como se eles tivessem o som de C cedilha. Então, a palavra passo tem 5 letras, porém, 4 fonemas. A palavra excesso, ela tem 7 letras e 5 fonemas, porque nesse caso da palavra excesso, o X e o C, que estão juntos aí,
eles têm também um único som, eles têm o som do C. E os dois S's, ainda na palavra excesso, também têm um único som, eles também têm o som de C. C cedilha, no caso. Então, excesso tem 7 letras e 5 fonemas. Então, você percebe que letra e fonema são duas coisas diferentes? A letra é o sinal, é a escrita propriamente dita, enquanto que o fonema é o som que essa letra produz. Existem casos, como nós vimos aqui, em que duas letras juntas, têm um único som, um único fonema. Então, letra e fonema não são a mesma coisa. E quando nós estudamos fonética e fonologia, nós temos então que nos relembrar o que é vogal, o que é consoante e o que é semivogal. Sim, matéria básica, ensino fundamental, mas é importante você revisitar essa matéria. Veja bem, o que é vogal? Vogal, ela é a parte mais importante da sílaba. Ela é o centro da sílaba. Quando nós estamos estudando língua portuguesa, nós vamos perceber que não tem como você formar uma sílaba sem ter uma vogal. Por isso, nós dizemos que a vogal, ela é o centro da sílaba. Ela é a parte mais importante de uma sílaba. Nós temos aí as consoantes. Consoante só é pronunciável junto com uma vogal. É o que eu disse. A vogal, ela é o centro da sílaba, porque não tem como você formar uma sílaba apenas com consoantes em língua portuguesa, né? Porque nós temos aí línguas estrangeiras que têm palavras que são compostas apenas por consoantes, mas em língua portuguesa você não consegue formar uma sílaba sem ter uma vogal. Então a consoante, ela só é pronunciável junto com uma vogal, a não ser que estejamos estudando aí as onomatopeias, né? Mas isso fica para outro vídeo. Então, para formar uma sílaba, nós precisamos ter uma vogal e uma consoante. E aí nós temos, além da vogal e da consoante, temos também a semivogal, que é uma vogal assilábica utilizada em conjunto com outra vogal. Vamos entender isso aqui. Veja os exemplos. Feira, ceia e seu. Eu separei essas 3 palavrinhas para você entender o que é a semivogal. Então, observe aí essas 3 palavras que eu selecionei. Feira, ceia e seu. Se você for separar as sílabas da palavra feira, vai ficar da seguinte forma. Feira. A letra E e a letra I ficarão juntas na mesma sílaba. E quando nós temos 2 vogais na mesma sílaba, nós não dizemos que temos 2 vogais. Nós dizemos que temos uma vogal e uma semivogal. Então, no caso de feira, nós temos aí feira. Temos uma semivogal e uma vogal. E no caso de ceia, temos também uma semivogal e uma vogal. E seu também da mesma forma, uma semivogal e uma vogal. Nós não temos aqui 2 vogais juntas, tá? Temos uma semivogal e uma vogal. Então, já que nós nos recordamos, né, do que é vogal, consoante e semivogal, vamos agora nos relembrar do que são os encontros vocálicos. Muito bem, o primeiro deles que eu separei aqui é o ditongo. Ditongo, nós dizemos que temos um ditongo quando temos uma vogal e uma semivogal. Lembrando que o ditongo, ele pode ser crescente ou ele também pode ser decrescente. Mas o que é isso? O ditongo crescente é quando você tem uma vogal e depois uma semivogal. Ou seja, você começa da mais fraca para a mais forte. É o exemplo da palavra quase. Perceba que na palavra quase nós temos aí na sílaba quá a letra Q, né, que é uma consoante, temos
a semivogal U e a vogal A. Por que dizemos que esse ditongo é crescente? Porque ele começa da mais fraca e vai para a mais forte. Nesse caso, o fonema mais forte da palavra quase é a letra A. A letra A, ela tem aí o fonema mais forte. Por isso dizemos que ele é crescente. Quase, porque a sílaba mais forte, aliás, o fonema mais forte, ele é expresso aí pela letra A. É também o caso da palavra tranquilo. Temos aí na sílaba qui, a letra Q, que é a consoante. Temos a semivogal U e a vogal I, que é o fonema mais forte. Tranquilo. E o ditongo também pode ser decrescente, tá? Que é quando nós começamos com o fonema mais forte e em seguida temos aí o fonema mais fraco, que é o exemplo aí da palavra pai, né? Na palavra pai, a letra A, ela representa aí o fonema mais forte e a letra I é a semivogal porque ela tem o fonema mais fraco. Então, o fonema predominante aqui é o da vogal A na palavra pai. Por isso, nesse caso, este ditongo é decrescente, porque ele começa da mais forte e vai para a sílaba, o fonema mais fraco. Então, pai, fui e muito são exemplos aí do ditongo decrescente, ok? Agora, vamos relembrar aqui sobre o tritongo, tá? Vamos lá. Se no ditongo nós temos uma vogal e uma semivogal, no tritongo nós temos uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, tá? Lembrando, gente, que nós só temos um tritongo quando todas as letras são pronunciadas. Olha só o exemplo para você entender. Paraguai. Se você for separar as sílabas dessa palavra, né, desse nome, Paraguai, você vai ter junto aí a letra G, que é a consoante, Paraguai. Você vai ter a semivogal U, a vogal A e a semivogal I. Neste caso aqui, essas três letrinhas, semivogal, vogal e semivogal, elas são pronunciadas. Paraguai. Por isso, nesse caso, nós temos um tritongo, que é o encontro, né? Não é encontro de três vogais, é o encontro de uma semivogal, de uma vogal e de outra semivogal. Outro exemplo, averiguei, que é uma flexão do verbo averiguar. Nesse caso, averiguei, averiguei. Perceba que a sílaba guei vai permanecer juntinha. E aí você vai ter a consoante G, a semivogal U, a vogal E e a semivogal I. Averiguei. Então, nesse caso, nós também temos um tritongo. Outro exemplo, enxaguei, que é também uma flexão do verbo enxaguar. Você vai separar as sílabas enxaguei. A sílaba guei também permanece junta. Então, nesse caso, você também tem um tritongo. E, por fim, a palavra quaisquer. Quaisquer, que é o plural de qualquer. Você vai separar aí quaisquer. Essa sílaba quais vai ficar junta, né? Vai permanecer. Então, você tem aí a consoante Q, a semivogal U, a vogal A e a semivogal I. Então, um tritongo é quando todas as letras são pronunciadas, tá? Queijo, a palavra queijo, por exemplo, não se enquadra na seção de tritongos, tá? Porque em queijo você não pronuncia todas as letras, você não tem o fonema de todas as letras, tá? Muito bem, agora vamos revisitar aqui o hiato. Você lembra o que é hiato? Muito bem. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas
diferentes, tá? Por isso, gente, é importante você revisitar estes conteúdos para quando você precisar separar as sílabas ou classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, é importante você ter na memória esse conteúdo para que você não erre, tá? Então, muito bem, o hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Por exemplo, poeta. Você percebe que poeta está junto aí o O, a letra O e a letra E. Então, quando você vai separar as sílabas da palavra poeta, você percebe que a letra O e a letra E se separam. Então, nesse caso, nós temos um hiato. Poeta. O mesmo caso acontece com a palavra raiz. Temos aí a vogal A e a vogal I, que estão juntinhas. Mas quando você vai separar as sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. O mesmo ocorre com a palavra baú. Tá? Quando você vai separar as sílabas, baú. A letra A fica em uma sílaba e a letra U forma uma sílaba sozinha. Acontece também com a palavra fiel. A vogal I e a vogal E estão juntas, mas quando você vai separar as sílabas, elas também ficam em sílabas diferentes. Então, esse é o hiato. Então, até aqui já vimos ditongo, tritongo, hiato. Agora, recordaremos encontros consonantais, tá? Encontro consonantal é o encontro de consoantes em uma palavra. Por exemplo, plástico, brisa e preto. Perceba que você tem aí as consoantes na mesma sílaba, tá? Plástico. O P e o L permanecem juntos. Brisa. O B e o R também permanecem juntos. E preto, o P, a letra P e a letra R também continuam na mesma sílaba. Dígrafo. Dígrafo é quando ocorre o encontro de letras representando apenas um fonema. Então, você já sabe que letra e fonema não são a mesma coisa. Isso se aplica aqui no dígrafo. Olha que interessante. Nós temos aqui algumas palavras. Por exemplo, concha. A palavra concha, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Mas ela não tem esse mesmo número de fonemas. Por quê? Na sílaba chá, a letra C e a letra H formam apenas um fonema, que seria o da letra X, por exemplo. Então, nesse caso aqui do dígrafo, é quando nós temos o encontro de letras que representam apenas um fonema. É o que acontece com a palavra chuchu. Tá? O C e H também exercem o som de X. É o caso também da palavra assado, onde você tem dois S's, mas eles têm apenas um único fonema, que seria o da letra C, ou C cedilha. É o que acontece também com a palavra carinho, tá? Você tem aí o NH na sílaba nho, onde o N e H se juntam e formam apenas um fonema. É o caso também de chuva, e é o mesmo caso ali da palavra chuchu e da palavra concha, onde o C e o H trabalham juntos com a letra U e formam apenas um fonema. E é o que acontece também com a palavra galinha, onde o N, H e A na sílaba nha tem apenas um único som. Também é o caso da palavra guerra. Interessante que aqui na palavra guerra nós temos dois dígrafos. Aqui no G, U, E, onde nós temos a sílaba gué, onde o fonema, a letra U, fica meio que escondido ali. E nós temos o dígrafo em Rá, onde os dois R's exercem o som de apenas um. Então, aqui em guerra, nós temos dois dígrafos. Então, dígrafo é quando nós temos
o encontro de letras que representam apenas um único fonema. Então, na aula de hoje, nós revisitamos, nós relembramos esse conteúdo de fonética e fonologia. Lembrando que esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que nós estamos preparando para você se preparar para prestar concurso público, tá? E fonética e fonologia é o primeiro vídeo. Então, se inscreva no canal, continue ligado aí, porque nós teremos uma série de aulas para ajudar você a destravar o português e alcançar a sua aprovação no ano aí de 2023, para que você já comece o ano se preparando para gabaritar em língua portuguesa e conseguir ingressar aí na vida pública, conseguir passar aí em um concurso público. Então, na aula de hoje, nós vimos esse conteúdo de fonética e fonologia, relembramos a diferença entre letra e fonema, o que é vogal, consoante, semivogal, encontros vocálicos, ditongo, tritongo, hiato, encontro consonantal e dígrafo. Então, esse foi o tema da nossa aula de hoje. Continue aí ligado no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo, porque isso fortalece o nosso canal. E continue conosco. E não perca os nossos próximos vídeos que virão, porque eles ajudarão você a aprender o português de forma fácil, de forma descomplicada, sem enrolação, direto ao ponto. Obrigada por assistir e não perca os nossos próximos vídeos. Até a próxima, se Deus quiser.